Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos no módulo de número 9, na parte 5, a Igreja cruzando os séculos. Como temos colocado, nós podemos ler as 7 cartas do Apocalipse destinadas às igrejas da Ásia, como 7 igrejas na época de João, 7 igrejas cruzando o período histórico e 7 igrejas existentes no final dos tempos, quando a igreja for arrebatada. Nós temos falado que a Terra, ela é um campo de prova. A Terra, ela é um campo de prova. Assim como Israel, ele passou 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, e Deus disse que aquele período foi um período em que eles foram submetidos à humilhação até eles entenderem o que estava no coração deles. Assim também a terra, em todo o período em que nós vivemos aqui, nós somos submetidos a uma provação para sermos aprovados, para termos a nossa fé aperfeiçoada. Eduardo, seja bem-vindo. Renata, seja bem-vinda. Então, nós estamos no campo de prova. Quando nós abrimos o Apocalipse, no capítulo número 3, as cartas do Apocalipse, elas se encontram no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, e é importante que você abra a sua Bíblia junto comigo, para que possamos ler junto as Escrituras. Apocalipse capítulo 3, o versículo 21, ao vencedor. Se a terra ela é um campo de prova, Deus está de olho no vencedor. Deus está de olho no vencedor. Entenda uma coisa, você, como eu, nós temos o hábito, tínhamos até antes da pandemia, né? De irmos à igreja, ouvirmos a mensagem e sermos edificados em nossa fé. No entanto, muitas falsas doutrinas andam no meio do povo de Deus. E nós temos a necessidade de discernir essas falsas doutrinas para que nós possamos cultivar uma fé sadia. Por quê? Porque o vencedor, ele tem 2 aspectos que ele precisa estar atento: a sua posição e a sua situação. Quando nós falamos de posição, nós estamos falando de algo muito importante: a nossa justificação. Posição diz respeito à nossa justificação. Quando nós falamos de situação, nós estamos falando da nossa santificação. Posição diz respeito à nossa justificação. E a santificação diz respeito à nossa santificação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos justos e santos. Note uma coisa:
Do ponto de vista natural, se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Aonde quer que você vá, você continua sendo brasileiro. Você pode viajar pelo mundo inteiro. O teu passaporte declara que você é brasileiro. Como você é brasileiro, em princípio, a língua do brasileiro é a língua portuguesa. Então você fala português. Em qualquer lugar do mundo, você fala português. Agora, quando nós estamos olhando para a língua portuguesa, existe a língua portuguesa no falar popular, existe a língua portuguesa no falar clássico, ou no falar, como é que eu vou colocar? A língua portuguesa bem falada, dentro das regras da gramática, dentro das regras do estilo, enfim, a língua bem falada. Ora, se nós sairmos para fora do Brasil e começarmos a falar o português, alguém lá fora pode querer que nós elevemos o nível da língua. Ou seja, ao invés de uma fala coloquial, falemos de modo mais rebuscado. Entre uma fala e a outra, nós temos que aprender a falar de forma mais rebuscada. Esse aprendizado é a santificação. A tua língua materna é a língua portuguesa. Agora você fala melhor ou não, de acordo com o modo como você se aplica naquilo que fala. Mas isso não muda quem você é. Continua sendo brasileiro. Então, a mesma coisa acontece com a nossa justificação e santificação. A santificação não muda quem nós somos, mas ela faz aperfeiçoar, aflorar aquela característica que já de fato nos pertence. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. Esta é a nossa posição. Nós nascemos de novo. Isso não muda. Acontece que o homem natural facilmente esquece daquilo que ele é. Note, vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Dora, seja bem-vinda. Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, muda a nossa natureza. Nós não nascemos da vontade do homem, não nascemos da vontade da carne, nós nascemos de Deus. Você nasceu de Deus. Ao aceitar Jesus, houve uma mudança completa na sua natureza. Ele não destruiu a antiga natureza, ele criou uma nova. A velha permanece, mas ela não pode mais ter função. Quem tem função agora é a nova natureza. Por quê? Nascido de Deus, temos uma outra atitude, uma outra visão, uma outra perspectiva em relação à vida. Ou seja, você e eu temos que andar diferente agora. Lembra da cura do cego? Jesus curou o cego e disse: como é que você vê agora? Ele disse: eu vejo homens como árvore andando. Então Jesus fez um segundo movimento para que ele visse perfeitamente. Ele já estava curado, mas precisava fazer uma sintonia na cura dele, para que ele conseguisse enxergar com perfeição. A santificação é uma sintonia fina para adequar a nossa vida a quem nós somos a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador.
Ora, o que acontece conosco? Efésios capítulo 4, versículo 3, nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 9. Agora vamos para Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Nem ofereçais cada um o membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Isso é o que é exigido de nós, na nossa situação, na nossa santificação. Nós temos que colocar a nossa vontade em disposição de Deus, para que Ele nos guie pelo caminho dele. Então, não ofereça, quer dizer, você pode oferecer o seu corpo ao pecado, mas agora não. Ofereça a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Observa, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. Nós aceitamos Jesus como Salvador, isto mudou a nossa natureza. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu estava no meu quarto, abri a Bíblia, li o que estava escrito, abri em 1 João, deixa eu mostrar para você aqui. Esse livro aqui, eu comprei ele quando eu morei nos Estados Unidos. How to Study the Bible for Yourself. Como estudar a Bíblia por você mesmo. Tim LaHaye. Eu tinha recebido uma Bíblia semelhante a essa, só muda na cor. Uma Bíblia dos Gideões. Muitos anos antes de comprar esse livro, eu abri aqui, na primeira parte, estava escrito ofertado a, eu escrevi o meu nome e assinei, abri o final do livro e estava escrito minha decisão para receber Cristo como meu Salvador. Eu li o que estava escrito, eu devia ter uns 12 para 13 anos talvez, e eu li aqui e falei, eu não estou entendendo por que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador. Eu não entendo isso. Eu não vou assinar o meu nome aqui, enquanto eu não entender. Os anos se passaram, eu fui aos Estados Unidos, comprei esse livro, Como Estudar a Bíblia por Você Mesmo. Já havia um desejo de estudar a Bíblia, mas eu não sabia o que eu deveria fazer, apesar de que está indicado aqui. Quando foi no ano de 1979, eu peguei a Bíblia, peguei esse livro, entrei no meu quarto e falei, hoje eu vou entender por que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador. Abri este livro, está até soltando as folhas, porque esse livro eu comprei em 1977. Em 1979, 2 anos depois, eu estava abrindo ele para estudar a Bíblia. E aqui ele explica o que eu tenho que fazer para estudar a Bíblia. E aí ele diz assim, se você não tem certeza da salvação, como ler a Bíblia? Se você não tem certeza da salvação, leia a primeira epístola de João. Esta era a instrução para ler. Leia a primeira epístola de João. Eu peguei a Bíblia
e fui procurar primeiro a João. Abri a primeira João e comecei a leitura. E ao fazer a leitura, eu estava lendo, cheguei aqui, nesse lugar. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu li e disse assim: eu não tenho pecado. Eu tinha 18 anos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto. Eu não tenho pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Aí eu pensei comigo, a minha mãe diz que mentira é pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou mentindo, mentira é pecado. Se eu tenho pecado, o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então eu preciso de um Salvador. Aí eu voltei aqui e disse, olha, eu preciso de um Salvador, porque agora eu entendo que eu tenho pecado e eu preciso que Ele me salve. Então eu vou fazer esta oração. E aí eu orei. Se você não fez esta oração, você pode orar junto comigo. Foi assim que eu orei. Confessando a Deus que sou um pecador e crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por meus pecados e que ressuscitou para minha justificação, aceito-o e confesso-o como meu Salvador pessoal. Assinei meu nome, assinei a data e pronto. Eu estava justificado. Olha, a oração diz isto. Ressuscitou para minha justificação. Eu fiz a oração e estava justificado. O que aconteceu depois? Voltei à minha vida normal. Não mais procurei ler a Bíblia. Eu voltei às minhas atividades, aí nas festas e tudo mais. Um ano depois, eu passei por uma situação de grande aflição. Quando o meu pai me encontrou naquela situação, ele teve que me levar a uma clínica para que eu pudesse fazer um tratamento de sonoterapia. Eu dormi por quase 30 dias, mediante medicamento. E naquela situação, eu me lembrei de uma coisa que uma freira havia dito para mim aos 9 anos, quando eu fiz a primeira comunhão. Ela me disse, se você quiser entender a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se você ler a Bíblia não tem erro. O erro está em você. Então, eu tomei o propósito, lá naquela clínica, de que eu iria voltar para a minha cidade e eu iria estudar a Bíblia. E comecei a estudar. E aí eu consegui entender coisas como esta, Romanos capítulo 6, que nós temos que oferecer os nossos membros a Deus. Romanos capítulo 6. Não reine, portanto, nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus. Então nós temos que nos oferecer, nós temos que nos apresentar, nós temos que entender o propósito de Deus. E aí a gente passa por uma profunda transformação. A nossa transformação, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz: porquanto os que de antemão conheceu a Jesus, Deus também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Então, a nossa posição é Cristo. A nossa situação é Cristo. Nós temos que aprender a ser igual a Cristo. Nós temos que passar por uma mudança na nossa maneira de pensar e uma mudança no nosso caráter e na nossa maneira de agir. Deixe-me contar uma coisa. Presta bem atenção. A nossa mudança, ela não começa no modo como nós agimos. A nossa mudança começa no modo como nós pensamos. Você vai dizer assim: César, que história é essa de mudar o modo como nós pensamos? Deixe-me mostrar para você. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Porque agora, presta bem atenção, porque agora, andando na carne, o que é andar na carne? A carne é a nossa forma natural de vida. Isso é a nossa carne. Para onde a nossa carne caminha? A nossa carne caminha para a morte. A carne humana caminha para a morte. A carne vai para o pó. Ok. Andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é militar? É lutar, é batalhar, é travar uma luta. Lembra? A terra é um campo de prova. E nesse campo de prova, eu tenho que me portar com a natureza que eu tenho. Eu sou filho de Deus. Olha lá. As nossas armas são poderosas em Deus. Da onde nós buscamos estas armas? Aonde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós buscamos na Bíblia as armas que nos habilitam a vencer as provas. Vamos lá. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Aonde estão estas fortalezas? Quando alguém lê aqui, ele pensa que a fortaleza é a luta que ele tem contra alguém para fora dele. Então ele pensa na cidade de Jericó, o muro de Jericó fechado, e o povo de Deus dando volta. Aí Deus dá o grito, o muro cai por terra. Aí a pessoa pensa assim: eu estou endividado, eu tenho que mudar essa realidade, eu tenho que ganhar dinheiro, então eu tenho que fazer com que as pessoas me deem oportunidades. Então ele começa a olhar para o lado e ele quer encontrar uma solução nas outras pessoas que estão em volta dele. Mas as fortalezas, elas estão alojadas na nossa cabeça. São raciocínios. É uma maneira de pensar do mundo natural. É uma maneira de pensar adquirida de nossos pais. É uma maneira de pensar que faz a gente ser reativo. É uma maneira de pensar que faz a gente buscar no nosso passado as respostas para o futuro, ou no presente. É uma maneira de pensar que faz a gente buscar nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, a solução para os nossos problemas.
E aqui diz: destruir toda a altivez. O que é a altivez? É acharmos que nós temos solução dentro de nós, que nós somos aptos, somos capazes, somos bem orientados, ou sabemos nos orientar muito bem, sabemos o que fazer, o que querer, o que pedir, sabemos como nos impor. Altivez. Lembra que a soberba é o princípio da ruína. Satanás, quando ele deixou a soberba, a grandeza tomar conta do coração dele, ele caiu. E aí diz que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí diz: e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando um avião cai no mar, o que eles buscam? Aquela caixa preta. O que tem naquela caixa preta? Todas as informações que se operou dentro daquele avião até a sua queda. Eles pegam a caixa preta, abrem a caixa preta e interpretam tudo que ali tem. E aí eles encontram o defeito que levou à queda do avião. A nossa mente, você acha que ela é uma caixa preta ou não? Vou perguntar diferente. Os nossos pensamentos acontecem dentro da nossa cabeça. O que você pensa, o que eu penso, só você sabe o que você pensa, só eu sei o que eu penso. Há um texto no Evangelho que Jesus sabia o que os outros pensavam. Mas é Jesus, o Filho de Deus. Ele, na condição divina, ele conhece os pensamentos dos homens. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Então, o pensamento que está na minha cabeça, o pensamento que está na sua cabeça, eu sei, Deus sabe. Você sabe os teus pensamentos e Deus sabe. Agora, deixa eu mudar um pouquinho. Todos os pensamentos que estão na tua cabeça são teus pensamentos? O que você acha? Todos os pensamentos que estão na sua cabeça são seus pensamentos? A resposta é não. Como assim, César? O que eu penso ninguém sabe. Só que tem algo que aciona o pensamento, o ouvido. O que faz a propaganda? Você olha uma coisa na televisão e você diz: é aquilo que eu preciso comprar. Aí você vai na loja e você compra aquilo que você viu na propaganda. Quem é que te induziu a comprar? A propaganda que entrou pelos teus ouvidos e pelos teus olhos e te induziu a um ato de compra. Do momento em que você viu a propaganda até o momento que você comprou, os pensamentos a indução ao pensamento que entrou na tua cabeça criou um mundo de vontade que não foi a sua vontade. Satanás sabe disso. É por isto que quando lemos Efésios no capítulo 6, fala de um capacete e fala de setas inflamadas do maligno.
Satanás, ele coloca um pensamento na nossa cabeça. Aí você diz, como assim, César? Ventrículo, eu nem sei falar. Aquele que tem a capacidade de projetar a voz. Ele pega um boneco e ele fala, e ele movimenta a boca do boneco e a voz sai da boca do boneco. Ele jogou a voz por um processo físico, ele jogou a voz na boca do boneco e o boneco fala com você. Estes seres invisíveis, eles jogam setas de pensamentos. Ela passa, você captura e você cria um mundo de vontade e de desejo em cima de um pensamento que não é seu. Depois que o pensamento foi inserido, essas forças malignas podem cruzar os braços. Porque a partir daquele momento, por causa de uma coisa chamada cobiça, você vai cobiçar aquilo que foi lhe dado, que não lhe pertence. É por esta razão que muito cristão não é transformado na imagem de Cristo, porque ele muda o que tem de fora. Ele muda a maneira de vestir, ele muda a maneira de caminhar, ele muda os lugares por onde ele vai, mas ele não muda os pensamentos que ele tem. E chega uma hora que esses pensamentos crescem tanto que se manifesta em um mau comportamento. A nossa mente é igual uma panela de pressão. Pensa você naquele dia que você olhou para alguém que estava fazendo algo que você discordava, mas você não queria revelar à pessoa a tua discordância. E cada vez que aquele comportamento se repetiu, na sua mente, você reprovou aquele comportamento. E um dia, quando você chega no nível da pressão que você não pode suportar, a ira se manifesta contra aquela pessoa e você descarrega tudo o que pensou desde o primeiro dia que o pensamento entrou na tua cabeça até aquela hora que você ficou irado. Aí você diz, como que eu fiquei irado? Foi repentino, eu não consegui me controlar. Não, você foi alimentando aos pouquinhos, que nem percebeu. E quando chegou aquela hora, explodiu. A ira é uma prova que nem tudo o que nós pensamos nos pertence. É por isso que a santificação, ele começa na renovação da mente. O que é renovar a mente? É mudar uma maneira de pensar, como se pensa o mundo, como se pensa o curso desse mundo, e começar a pensar como a Bíblia ensina a pensar. César, como a Bíblia ensina a pensar? Os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus pensamentos. Então eu tenho que mudar a minha sintonia para que o meu pensamento seja os pensamentos de Deus. Isto é uma mudança que começa na mente e transforma o coração. Por fora, por dentro, nós mudamos o caráter, mudamos os pensamentos. Por fora, nós mudamos as ações e mudamos as palavras. 1 João, capítulo 3, versículo 18.
Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não andemos. E aqui eu vou revelar para você um segredo de como eu aprendi a mudar os meus pensamentos para mudar o meu comportamento. Eu aceitei a Jesus aos 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade, lembra? Eu aceitei, eu estava no meu quarto. Ninguém pregou o evangelho para mim. Eu nunca... O único meio que o evangelho chegou para mim foi pela Bíblia dos Gideões. Ninguém pregou o evangelho. Ninguém me disse que eu precisava aceitar o Salvador, senão esta oração da Bíblia dos Gideões. E quando os Gideões entregam a Bíblia, ele entrega a Bíblia e não fala nada. Eu só li. Depois esse livro me ajudou a ler no lugar certo. Mas foi o autor desse livro pelo livro. Um ano depois, eu tomei uma decisão que eu ia estudar a Bíblia. E nos 3 anos seguintes, eu estudei a Bíblia. César, mas se você não conhecia ninguém, como é que você estudou a Bíblia? Da mesma maneira que eu recebia Jesus. Eu fui numa livraria evangélica e comprei mais de 100 livros. Mas eu não conhecia o cristão. Ao vivo, pessoal, falando com ele. E fui estudar a Bíblia. Junto com os livros. Os livros foram me instruindo as doutrinas. E aí eu fui aprendendo a doutrina da palavra de Deus. 18 anos, 19 anos eu tomei a decisão de estudar a Bíblia. 20 anos, 21 anos, 22 anos. Com 22 anos, 22 anos, 21 anos, com 21 anos, 19, 20, 21, com 21 anos, no dia 31 de dezembro, eu estava no baile do Réveillon. Olha só onde eu estava, no baile do Réveillon, 4 anos depois da minha conversão, estudando a Bíblia sozinho, e eu, em todos os bailes, eu dançava a noite toda, da meia-noite às 5 da manhã, e naquele baile em específico, eu senti um peso sobre mim, e tomei uma decisão, de que eu iria sair daquele baile naquela hora, meia-noite, eu iria para casa. No dia seguinte, no dia 1º de janeiro, eu iria conversar com o primeiro cristão que eu tinha conhecido, o reitor do seminário teológico, quando eu tinha ido até ele pedir matrícula como católico no seminário teológico, o Seminário Teológico Batista Anna Wallerman. E ali eu fui até ele no dia 1º de janeiro de 1983 e disse assim: reitor, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, eu quero ser batizado nas águas. E ele disse: você precisa ir a uma igreja. Eu vou conversar com um pastor. E você conversa depois com esse pastor. E aí ele vai marcar a data do seu batismo. Eu fui até esse pastor, pastor Luiz Roberto dos Santos, reitor do seminário na época. E ele conversando comigo, eu contei o meu testemunho de conversão. E ele disse: César, você agora pode ser batizado, porque fazendo todas as perguntas, eu percebo que você nasceu de novo. Vamos marcar o teu batismo para o dia 5 de fevereiro de 1983.
Eu disse, ok, pastor, está marcado. No dia 25 de janeiro, eu ia ser batizado no dia 5 de fevereiro. No dia 25 de janeiro, eu fui ao baile do Havaí. Todos os anos eu ia. Quando deu meia-noite, o mesmo peso. E eu disse, Senhor, eu vou batizar no dia 5 de janeiro. No dia 5 de fevereiro. Hoje, 25 de janeiro, é a última vez que eu entro no baile, em um salão de baile. No dia 5 de fevereiro, eu fui batizado nas águas. No dia 15 de fevereiro, eu fui matriculado como aluno do Seminário Teológico Batista Ana Ollermann. E eu não voltei mais para o baile. Agora, vem como é a mudança de Deus na nossa vida. Vamos recapitular. No dia 25 de janeiro, eu disse, eu não volto mais ao salão de baile, eu vou me batizar. Eu saí do salão de baile e fisicamente eu não voltei mais. Mas a minha cabeça continuou no salão de baile. Como assim, César? Todas as vezes que eu ouvia a música que era tocada no baile, na minha mente eu dançava como lá eu dançava. Agora, criou-se um drama. Na minha cabeça, eu continuava dançando. Na minha vontade, eu não voltava no baile. Aí você vai dizer, César, você é um hipócrita, porque se você está dançando na tua cabeça, por que você não vai para o baile? Todas as vezes que a música tocava, eu dançava. Mas todas as vezes que eu dançava, eu fazia uma única oração. Senhor, ao salão de baile eu não volto. Tira a música, o dançar a música da minha mente. Muda a minha forma de pensar. Passou mais um tempo, a música voltou a tocar, eu voltei a dançar e cada vez que eu dançava na minha mente, eu fazia a mesma oração. Senhor, ao salão do baile eu não volto. Muda a minha forma de pensar para eu não mais dançar. Um dia, a música tocou e eu não mais dancei. Agora, os meus pensamentos estavam ajustados à minha vontade. E a minha vontade foi ajustada, os meus pensamentos foram ajustados por uma ação de Deus sobre a minha vida. Isso a Bíblia chama de transformação. Isso a Bíblia chama de se moldar na imagem de Jesus. Quando você muda o teu pensamento e o teu pensamento muda a natureza do seu coração. Isto é transformação. Por que passamos pelo campo de prova? Nós passamos pelo campo de prova para desmontar as fortalezas mentais que estão na nossa cabeça, que foram construídas em toda a nossa vivência, em toda a nossa jornada nesse planeta chamado Terra, por milhares e milhares de influências que penetraram de forma sutil em nossa mente, formando as fortalezas mentais que nada tem a ver com o andar cristão. É possível eu agir como cristão, me vestir como cristão, me comportar como cristão, ir na igreja como cristão, fazer as coisas de um cristão,
mas na minha cabeça, os meus pensamentos não são cativos a Cristo. E quando eu entro numa prova em que eu preciso agir como cristão, pensar como cristão, atuar como cristão, eu desmonto e caio. Porque eu vivi uma enganação. Eu me enganei. Eu não me examinei. Eu não sondei os meus pensamentos. Eu não ajustei a forma como eu pensava à luz da palavra de Deus. Vamos rebobinar. Imagina você. Eu disse, ao salão de baile eu não volto mais. Imagina você. Se até hoje eu estivesse dançando na minha cabeça aquelas músicas e dizendo para mim mesmo satisfeito, ainda que eu esteja dançando, ao baile eu não volto. Todo mundo em minha volta iria dizer, que comportamento admirável, porque ele não vai naquele lugar. Mas o lugar não saiu da minha cabeça. Um dia eu volto para aquele lugar, porque na verdade ele nunca saiu da minha cachopa. César, então como é que eu faço? Eu tenho que aprender a ter coragem em fazer uma única oração. Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Somente Deus pode descobrir em que ponto da nossa mente se encontra uma fortaleza muito bem estabelecida que me faz parecer crente, mas na verdade não me leva a uma transformação na imagem de Cristo, porque eu não cedo os meus pensamentos ao exame do Pai. Deixe-me dizer uma coisa para você. O vencedor é aquele que tem a coragem de se examinar. É aquele que tem o padrão, que é a palavra de Deus. Porque não adianta nada eu me examinar se eu não conheço o padrão pelo qual eu tenho que me examinar. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, ele diz assim, eu rogo para você, meu irmão, eu peço pelo amor de Deus. Lembra que Paulo escreveu, apresente o teu corpo a Deus como instrumento de justiça. Então ele vem e fala, eu peço pelo amor de Deus, que você se apresente a Deus em sacrifício santo. É preciso nós absorvermos cada palavra do texto. Que vos apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A transformação só começa quando eu processo os meus pensamentos à luz da palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você vai fazer uma jornada comigo, cruzando a igreja ao longo dos séculos. Sabe o que é ser pego no contrapé? Você sabe o que é ser pego no contrapé? É você dizer assim, César, eu conheço a história universal.
Eu sei o que aconteceu com a igreja. Eu acredito que você sabe 10, 100 vezes mais do que eu sei. Mas o pouco que eu sei, injetado na palavra de Deus, pode mudar completamente a sua maneira de enxergar este mundo. Porque há muita gente dizendo para você, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou confiante, mas não conhece o poder de Deus. Aí vem Jesus e disse: você erra, porque você não conhece as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas andam intimamente associadas. Lembra que ontem eu lhe falei? É praticamente impossível um crente viver como cristão sem conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Como é que você vai desfazer fortalezas que estão escondidas dentro de você, se você não conhece a verdade que desmonta estas fortalezas? Alguém pode olhar para mim e dizer: César, por que você não faz vídeo de 6 minutos? E não condensa tudo que você está colocando em 6 minutos? Porque se você fizer uma coisa pequenininha, eu sou capaz de perceber. Deixe-me explicar algo para você. Aqui está eu falando para você. Deixe-me mudar aqui. Aqui está eu falando para você. César, o que é isso aqui? Isso aqui é a minha voz em forma de ondas. E aqui está o teu cérebro. Aqui está o teu ouvido. E aqui está a minha voz passando sobre você. E como é que estão os teus pensamentos? Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com a pandemia. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com o teu emprego. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com a sua família. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com o teu vizinho. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com a hora. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com amanhã. Enquanto eu estou falando com você, você está preocupado com a tua ansiedade que nunca para de te perturbar. Enquanto eu estou falando com você, você está depressivo. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto eu estou falando com você, você de verdade só me ouviu 5 vezes em uma pequena palavra que eu passei para você, e a maior parte se perdeu porque você estava pensando em outras coisas. E essas 5 vezes não for nenhuma frase completa. Se eu falei enquanto eu estou falando com você,
Se eu falei 5.000 palavras, em 1 hora eu sou capaz de falar 5.000 palavras. Você ouviu 5 palavras. 450 palavras que eu falei para você se perdeu no emaranhado dos teus pensamentos. É por isso que você tem que assistir esse vídeo 450 vezes mais, para que você tenha a sorte de entender tudo que eu lhe falei. Porque você não tem a disciplina de levar o teu pensamento cativo a Cristo. Qualquer coisa distrai você. Qualquer preocupação te leva para longe. Você está fisicamente aqui comigo, mas você está mentalmente voando, navegando, passeando, lá sabe por onde. E assim não se forma o caráter. É mais fácil mudar por fora do que ter uma transformação por dentro. Porque a transformação por dentro exige a disciplina, exige a concentração, exige a atenção, exige a necessidade de olhar aquilo que a gente está de fato ouvindo. Quantas anotações você fez enquanto eu falei ao longo dessa hora? Você não anotou nada. Ouviu muito pouco porque você estava pensando em um monte de outras coisas. E aí você sai daqui numa mensagem em que apresenta quem é o vencedor, e ali diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você se torna um daqueles que não ouve o que o Espírito diz, que não muda a sua maneira de pensar, que não transforma o seu coração e cuja atitude não é condizente com ser a condição ou a natureza divina que foi implantada dentro de você. Entenda uma coisa. Se nós não aprendermos a ter disciplina, a desenvolver o culto racional, um culto com entendimento, um culto que é capaz de manejar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, um culto que não é um culto que seja capaz de identificar as doutrinas da palavra de Deus, um culto que seja capaz de saber a história da Bíblia. Se nós não desenvolvermos esse culto, nós vamos ser presas fáceis no dia da provação. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando eu falo, eu não falo para a sua mente racional, no sentido em que eu tenho a convicção de que 100% do que você ouve, você vai aproveitar. Mas eu falo ao teu espírito humano, para que fique tudo lá dentro armazenado, para que o Espírito de Deus lhe traga à memória aquilo que você está ouvindo hoje, quando você estiver submetido ao campo de prova, porque é naquela hora que você vai descobrir se você prestou atenção no que eu estou lhe dizendo ou não. Se lá no campo de prova você permanecer de pé, você prestou atenção e você venceu. Se você caiu, para o Senhor você está caído. Ele vai ter que tratar com você, ele vai ter que embranquecer você, purificar você, te colocar de pé e fazer andar de novo.
Foi muito bom ter você comigo nesta live. Que nós possamos voltar amanhã às 20 horas em ponto no mesmo horário para avançarmos a Igreja Cruzando os Séculos. Eu estou montando a base para entendermos o campo de prova, para quando chegarmos na história da igreja, a gente entenda, opa, aqui está o campo de prova, agora eu entendo como os antigos se comportaram. Talvez eu me comporte como eles, talvez eu mude meu comportamento, porque eu não quero ser como eles foram. Nós vamos aprender com esta jornada como ser um vencedor. Que o Senhor seja louvado. Muito bom, Eduardo, Renata, adoro ter vocês aqui comigo. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, vem fazer parte dessa comunidade. Eu preciso de você. Sem você, essa mensagem não vai para longe. Anote o seu amigo preferido nesse aviãozinho e mande para ele também. Vamos despertar o povo de Deus nessa última hora, porque Jesus está voltando. Que você tenha um restante de noite abençoado, um restante de dia abençoado na presença de Deus. E que o Senhor seja louvado.